Josué, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar nesse instante. Pai bendito e Deus amado, queremos exaltar mais uma vez a Tua Majestade e agradecer a Deus, porque no dia do Senhor temos mais uma vez o privilégio de nos reunir em Teu nome, de saber que somos aceitos na Tua presença, porque um dia fomos resgatados por Jesus Cristo, fomos inseridos no Teu corpo, somos vistos agora pelo Senhor como sinceros em nossa adoração. Louvamos o Teu nome, porque enquanto adoramos o Senhor, podemos também ouvir a Tua voz, que fala na palavra. Que mais uma vez o Senhor faça isso nesta manhã, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, desde a criação do mundo, Deus tem revelado ao povo a sua vontade. Você, estudando os nossos símbolos de fé, percebe lá aquilo que nós chamamos de os dois tipos de revelação. A revelação geral, que foi dada de forma indistinta a todos os homens, que manifesta por meio da criação que existe um Deus. E a revelação especial, que é Deus falando ao povo, ao homem, diretamente, por meio da sua palavra. Você tem estas duas verdades já no Éden, quando Adão percebe toda a obra da criação, mas que para interpretar a obra da criação, ele precisa do direcionamento de Deus, para saber aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer em relação a toda a obra criada. Ele precisa do direcionamento. Então a palavra de Deus e a revelação de Deus em sua palavra é sempre proposicional. Deus cria lá o primeiro casal e dá leis claras sobre o que eles devem fazer. O ensino no nosso catecismo, na pergunta 2, diz assim, a pergunta é a seguinte: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Lembre que a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A segunda pergunta é: como é que você faz isso? Qual é a regra que Deus deu para que o homem o glorifique e goze do Senhor? E a resposta é enfática: a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Nós sabemos que durante toda a história Deus fez registrar a sua palavra de forma infalível e de forma inerrante. É por isso que Pedro, quando se refere à Escritura, vai dizer que nunca, jamais profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando Davi fala desta palavra, se referindo à lei do Senhor, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jesus, ao apontar o erro dos fariseus, afirmou que a razão de eles tanto errarem é porque eles não conheciam nem a Escritura e nem o poder de Deus. E em tudo isso você percebe que Deus deu a sua palavra para que o homem o ame e o sirva, para que o povo aprenda a ter uma vida justa e piedosa diante do Senhor. Mas nós sabemos que, a despeito de tudo isso, a igreja ficou durante muito tempo sem a palavra de Deus. Durante muito tempo os fiéis foram proibidos de ler as Escrituras, ficando reféns da interpretação simplesmente dos padres, do clero. Alguns homens vão se levantar durante a história da igreja, tentando trazer novamente a Bíblia para o povo. Antes da reforma, você tem John Hus,
tentando fazer isso. E na Reforma Protestante, você tem de fato a Bíblia voltando às mãos do povo. Lá no século então 16 acontece esse movimento de reforma protestante, quando eles querem fazer com que a igreja volte aos caminhos da Escritura, volte a olhar para a Escritura como a regra de fé e de prática para tudo aquilo que a igreja faz. Daí vem um dos lemas da reforma, que é o sola Escritura. Nesse mês nós completaremos 505 anos da Reforma Protestante. No dia 31, especificamente desse mês, 505 anos da Reforma. E é preciso refletir sobre como é que tem sido a relação da igreja com a palavra de Deus, com a Escritura, já que foi algo tão caro para os reformadores trazer novamente a Escritura para a língua do povo, para que cada crente pudesse por si olhar para a Escritura e perceber aquilo que Deus estava revelando. Os reformadores vão enfatizar a livre leitura da Escritura, o que tem sido confundido por muitos como livre interpretação da Escritura. Na verdade, não existe livre interpretação, como se cada um pudesse interpretar da sua maneira. O que existe é um livre exame das Escrituras, a fim de que a igreja possa fazer como os bereanos, conferir, quando a palavra é pregada, se as coisas são de fato assim. E o texto que nós lemos é um texto bastante interessante para você pensar a respeito disso, porque perceba ou lembre que quando Josué assume o povo de Deus, o povo já tinha passado ali 40 anos praticamente no deserto, porque Deus já havia tirado o povo do Egito. Antes disso, você precisa lembrar também que o povo passou 400 anos no cativeiro. Durante esses 400 anos, o povo esqueceu muitas das coisas que Deus havia revelado até então. Porque lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que ele ia mostrar, fazendo várias promessas, mas dizendo também que seria necessário que antes do povo receber aquela terra que Deus estava prometendo, o povo ficar 400 anos no cativeiro. E a razão que Deus deu para isso foi que aquelas nações que estavam ainda em suas terras não haviam chegado no nível de pecado para que Deus as expulsasse da terra. Porque a razão de Deus tirar os ferezeus, jebuseus, amorreus da sua terra é exatamente isso: pecado. Deus, o dono da terra, os arranca da terra por meio de Israel, e aquela terra agora vai pertencer ao povo de Israel. Mas nisso 400 anos se passaram. O povo esquece da Escritura a ponto de, quando Moisés está conversando com Deus a respeito do livramento, dizer o seguinte: Senhor, eu vou chegar para esse povo e vou dizer, o Deus dos nossos pais me enviou para a libertação, e eles vão me perguntar, quem é esse Deus? Que Deus é esse? E então Deus vai dizer, você vai dizer a eles que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o eu sou, enviou a você. E eu já enfatizei aqui várias vezes que o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, são exatamente a providência de Deus para tirar do coração do povo toda a cosmovisão errada aprendida no Egito. O povo tinha deixado a Escritura, tinha aprendido no Egito, e agora eles precisavam reaprender, colocar novamente as lentes da Escritura a fim de ler o mundo como Deus o fez, e o que o pecado havia feito nesse mundo, e como Deus já havia prometido uma redenção essa que estava sendo figurada ali na libertação do cativeiro. Tudo isso era sombra daquilo que o Senhor Jesus Cristo iria fazer de uma vez por todas, libertando um povo do cativeiro do pecado, a fim de levar esse povo a uma nova terra, novos céus e nova terra. Para isso, então, este povo vai receber a palavra do Senhor. Quando Moisés morre, Josué assume o comando
do povo de Deus, ele tem então agora uma grande tarefa diante de si. E como Deus faz em toda a história, ele nunca deixa os seus servos por conta própria. Ele havia comissionado Abraão e foi com Abraão, ele foi com Isaac, ele foi com Jacó, ele comissionou Moisés e foi com Moisés, e agora que Josué assume o povo, Deus vai se apresentar para ele e vai dizer o seguinte, veja aí a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aqui então está um grande alento para Josué. Josué, do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estarei com você. E Josué foi uma testemunha daquilo que Deus fez por meio de Moisés na condução desse povo. Então essa promessa é uma promessa que vem para aquecer o coração de Josué, para deixar este homem cheio de fé. E Deus continua dizendo: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Agora preste atenção no verso 7, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E então vem a afirmação do verso 8, que foi a que eu li, e que será o texto da exposição. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E neste versículo então, você tem a ordenança de Deus sobre como é que Josué deveria se portar diante da palavra de Deus. E a forma como Josué deveria agir diante da lei do Senhor é também a forma como cada crente precisa agir em relação à palavra de Deus. E nesse mês de Reforma Protestante, nós rememoramos isso que Deus está falando aqui para Josué. E a primeira questão que Deus fala aqui sobre como agir diante da lei do Senhor é que você precisa meditar na lei do Senhor. Essa é a primeira coisa que Josué precisa fazer, meditar na lei do Senhor. Ele diz aí, medita nele dia e noite. E a ideia de meditar não é somente você ler a Escritura, não é somente você pegar, passar os seus olhos ali no texto e falar: pronto, cumpri a minha devocional de hoje. Meditar vai além dessa simples leitura. O meditar envolve você pensar a vida a partir da Escritura. E como é que aquilo que Deus está dizendo na Escritura tem relevância na sua vida, tem importância na sua vida. Como é que você vive aqui debaixo do sol por meio daquilo que Deus tem declarado e dito em sua palavra. Você percebe a ênfase nesse meditar, quando ele diz: você vai fazer isso de dia e de noite. A ideia é que a palavra de Deus está diante do homem durante toda a sua vida. Não há um momento sequer na vida do crente que ele possa pensar, agir ou tomar decisões à parte da Escritura, à parte da lei do Senhor. É por isso que ele precisa meditar nela dia
e noite. E essa exortação do Senhor não é nova. Você percebe em vários outros lugares essa ênfase no meditar da Escritura. Mais à frente, no Salmo 1, Davi vai dizer que o homem bem-aventurado é exatamente aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e que medita nessa lei de dia e de noite. Você tem uma tônica bastante forte da Escritura em relação a isso. Josué, que foi comissionado por Deus para suceder Moisés, ele vai receber promessas da parte de Deus, e essas promessas são em relação à terra, e o Senhor afirma que ele faria herdar a terra, ou faria o povo herdar a terra, que sob juramento ele havia dado aos pais. E aqui então está um detalhe importante, porque as promessas de Deus em relação à terra estavam registradas exatamente no livro da lei. Então, quando Deus diz, não cesse de falar do livro da lei, eu vou fazer esse povo herdar a terra que sob promessa eu dei aos seus pais, Deus está mostrando onde estão registradas essas promessas, onde é que Josué vai ter acesso àquilo que Deus disse a respeito da promessa e a respeito daquilo que decorria disso, porque todas as promessas de Deus vinham juntas com obrigações do povo perante ele. É por isso que Deus, por exemplo, vai dizer, eu estou colocando diante de vocês bênção e maldição. Ele fala isso em relação à terra. Vocês terão bênção quando vocês ouvirem a Escritura e praticar. Vocês terão maldição quando vocês não praticarem. E uma das maldições descritas era exatamente em relação à terra. Vocês vão ser tirados da terra quando vocês se tornarem rebeldes à palavra. Então a ênfase aqui em meditar na palavra é exatamente para que o povo que está saindo da escravidão do Egito e rumando para uma nova terra, saiba como se conduzir perante o Senhor. Essa ênfase, ela pode ser percebida também no Salmo 119, que eu expus aqui há pouco tempo na igreja. Dê uma olhada lá no Salmo 119, veja só o verso 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Verso 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Verso 48. Para os teus mandamentos que amo levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Verso 78. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Verso 99. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Por último, verso 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Você sabe que o Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra de Deus. E durante todo o salmo, o salmista está convidando os seus leitores a meditar, a fazer o que Deus está ordenando a Moisés. Então, a Josué, a primeira atitude de Josué, meditar, compreender a palavra do Senhor. Por que ele precisava fazer isso? Vem a segunda atitude, para colocá-la em prática. Então, se você olhar para Josué 1:8, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O motivo para que Moisés medite, compreenda, guarde no coração a palavra de Deus, é porque ele precisa cumprir, fazer tudo o que estava ali. Curiosamente é assim que o salmista começa o Salmo 119, dê uma olhada. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
no verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 119 é exatamente o que Deus está colocando aqui para Josué. Medita nele dia e noite para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. O conhecimento da palavra, então, não é um fim em si mesmo. A Bíblia não é um livro que você lê por mera curiosidade, como talvez outros livros. Tem muitos aqui na igreja que têm o costume de ler e escolhem os seus tipos de literatura diferentes. Eu gosto de ler muito romance, eu gosto de ler policial, eu gosto de ler alguns livros de suspense, eu gosto de ler alguns livros aí de ficção científica, e a gente vai olhando para aquilo ali, mas isso aí é praticamente um conhecimento em si mesmo. Você até usa algumas dessas questões, né, para a vida, mas não é como a Escritura. A Escritura não é um livro para que você tome conhecimento de uma história, simplesmente. Apesar de você fazer isso, você toma conhecimento aqui de toda a história da redenção. Mas a história da redenção é a sua história. É a história que aponta para aquele que tirou você das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz. É claro que ela é primeiro a história de Cristo e de como a glória da salvação exalta a Cristo, mas o objeto é a igreja. Cristo salvou um povo e agora chama este povo para viver em santidade perante Ele. É por isso que este povo precisa meditar a fim de colocar em prática, a fim de viver aqui neste mundo uma vida que exalte aquele que os tirou das trevas e os chamou para a luz. Você conhece a fim de praticar. O Senhor, Ele é bem claro aqui ao afirmar que o que é aprendido da lei precisa ser visto na vida dos seus filhos. E é depois disso então que vem a promessa de então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, olhe de novo aí o verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Muitos têm entendido isso de forma equivocada, achando que a salvação neste período era uma salvação que decorria da lei. Quando Deus está dizendo aqui que eles não podem deixar de observar a lei, mas eles precisam cumprir toda a lei, isso implica na lei moral e também na lei cerimonial. E o que é a lei cerimonial? É a provisão de Deus para o pecador. Quando você quebra a lei moral, ainda há esperança, porque Deus mostra que há redenção por meio de um que vai se sacrificar por meio do povo, e que era visto nos cordeiros, nos holocaustos que eram oferecidos diante de Deus. Então cumprir à risca a lei envolvia também cumprir a lei cerimonial. O povo era considerado um povo desviado da lei, não só quando ele quebrava a lei moral, mas quando ele não atentava para a provisão de pecado que há na lei cerimonial, de perdão do pecado. Ou seja, quando o povo pecava, se mantinha em seu pecado e ignorava totalmente aquilo que Deus dizia que deveria ser feito para a redenção. Ignorava os preceitos, levava qualquer tipo de animal, fazia cerimônia de qualquer forma, fazia até de forma correta, mas com seu coração distante da lei do Senhor. É esse o momento em que Deus considera o povo desviado da lei. Não é o momento em que o povo simplesmente comete um pecado, porque o povo iria pecar mesmo, o povo é pecador. A lei mostra isso. A lei foi dada, como diz Paulo, para que
todo mundo se cale, todo mundo seja culpável perante Deus, e ao ver a sua culpa, você se apresenta diante de Deus com um cordeiro e diz: tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. É essa oração que você vai ver no Novo Testamento, na parábola. A propiciação está ali na lei cerimonial, quando o sangue ele era aspergido em cima do propiciatório, cobrindo a culpa do pecado, e isso também estava provisionado na lei, que é lógico, apontava para o Senhor Jesus Cristo. O povo tinha que viver de forma piedosa. Quando pecava, ele se oferecia diante de Deus pedindo perdão. Não há como ser bem-sucedido sem cumprir, sem atentar para a lei do Senhor. E Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, quando ele fala ou explica corretamente a lei moral àqueles homens. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, e você vai perceber que no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Depois de explicar toda a lei de forma correta, Jesus termina dizendo isso: ouça, pratique. Porque quem ouve e não pratica é um insensato. Quem ouve e não pratica não será bem-sucedido, mas quem ouve e pratica é tão bem-sucedido naquilo que faz, que veja o exemplo de Jesus. Ele edifica sua casa sobre a rocha, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra a casa, a sua obra permanece de pé, a sua casa permanece de pé, porque esta casa está edificada sobre a rocha. Essa é a ideia então de praticar os mandamentos, de estar em Jesus Cristo, em ser bem-sucedido. Tiago repete esse ensino de Jesus na sua epístola, quando ele fala que os homens, eles não podem enganar-se a si mesmos, mas eles precisam ser, em vez de ouvintes, cumpridores da palavra. Eles precisavam colocar em prática aquilo que eles ouviam. E ele chega a dizer que se alguém supõe ser religioso sem colocar em prática a palavra, está seguindo a religião de forma vã, está fazendo tudo à toa. E é o mesmo Tiago que se refere à ação quando trata dessa questão de fé e obras, mostrando que a fé é vista na prática. Mostre a sua fé sem obras ou sem a prática, e eu com a prática vou mostrar naquilo que eu creio, vou demonstrar qual é a minha fé, porque você medita a fim de fazer, você conhece a fim de executar. Deus fala mais. A última atitude então seria proclamar a outros a palavra. E é interessante porque nesse texto é o que vem descrito primeiro. Ele começa no versículo 8 dizendo isso: não cesses de falar do livro da lei. E eu estou deixando por último, porque de fato, apesar de ele estar sendo citado primeiro, essa é a última ação dessa cadeia, porque ele está dizendo: olha, não cesse de falar do livro da lei, mas antes medita nele de dia e de noite, tenha o cuidado de fazer, para você poder falar. A proclamação vem de fato por último. Depois de meditar, depois de praticar, você está pronto a proclamar, a pregar. E a razão é bem óbvia. Primeiro, você não pode pregar aquilo que você não conhece.
E é interessante isso, porque eu já estive em algumas situações de discussão doutrinária, algumas pessoas que procuram para tirar algum questionamento e começam a discutir o assunto. E aí você vai conversar sobre o assunto doutrinário. E aí você começa a fazer algumas perguntas da Escritura e a pessoa simplesmente nunca leu a Escritura. Ele conhece a doutrina. Ele sabe o que é enunciado na doutrina, mas ele não sabe onde isso está na Escritura. Porque ele não lê, porque ele não medita, mas ele se acha no direito de discutir doutrina. Uma vez eu estava no presbitério, e no presbitério nós examinamos aqueles que vêm do seminário, para ver se eles estão aptos a serem licenciados ou ordenados. Então, depois de 4 anos estudando, espera-se que o seminarista saiba sobre doutrina, saiba sobre Escritura. E teve um candidato que teve um exame horrível. Ele não conseguia responder nada. E ele foi reprovado. E no final da reunião, ele me chamou e falou: "Senhor pastor, o senhor podia fazer um simulado comigo sobre as doutrinas?" Eu falei: "Lógico que eu posso. Você vai estudar sobre esse assunto, sobre o pacto, sobre o batismo." Falei os assuntos que ele tinha que estudar, dei um prazo, falei assim: "Aí você vai lá no gabinete que a gente vai fazer o simulado." Aí ele chegou no gabinete, depois de um tempo estudando, e eu perguntei assim: fala para mim sobre o pacto das obras. E ele citou quase que de cor aquilo que a confissão de fé fala. Fala para mim sobre o batismo infantil. De novo, ele citou lá o que os manuais de teologia falam. Citou a doutrina corretamente, perfeitamente. Eu perguntei mais umas 3 ou 4 coisas e estava tudo na ponta da língua. Depois que estava tudo na ponta da língua, eu peguei a Bíblia e dei para ele e falei assim: "Agora me mostra na Bíblia. Acha aí na Bíblia para mim isso aí tudo que você falou." Ele simplesmente não sabia mexer na Bíblia praticamente. Ele decorou a doutrina. Eu falei: "Meu irmão, se você for ordenado, o pessoal não quer saber o que Berkoff diz. É fácil, é só você abrir Berkoff e você vai saber o que Berkoff diz. Você precisa dizer: olha, a Bíblia diz assim. Nós batizamos crianças porque está escrito assim. Nós cremos num pacto porque está escrito aqui assim. Nós entendemos que a salvação é pela graça mediante a fé, porque nesse outro livro está dizendo assim." Mas ele simplesmente não sabia. Como é que ele queria proclamar aos outros aquilo que ele mesmo não tinha ideia? Porque ele não meditava no livro da lei, apesar de saber os manuais de teologia. Então, saber o que diz a doutrina não é o mesmo que conhecer a Escritura. Saber o que diz a doutrina pode incluir saber o que diz a Escritura, mas não é necessariamente a mesma coisa. E tem muita gente achando que o conhecimento da doutrina por si só é suficiente. Deus nos mandou conhecer o que está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então você não pode pregar aquilo que você não conhece. E quando você prega o que você conhece, sem viver daquela forma, você também é visto como eram vistos os fariseus, como hipócritas. É por isso então que a ordem vem em Josué: não cesse de falar do livro, antes medita de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito, e então você vai ser bem sucedido. A própria ordem de Jesus em Mateus 28 precisa ser entendida nessa perspectiva. Ele diz: olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei. A palavra discípulo ali significa aquele que segue preceitos e instruções. Esse é um discípulo. Então só é possível fazer discípulo conhecendo a palavra de Deus. Deus está aqui dizendo a Josué então que ele não deveria cessar de falar, e isso vai remeter ao que Paulo diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Veja lá, 2 Timóteo capítulo 4,
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Na versão de Almeida, Revista e Corrigida, a tradução é: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quando você lembra do próprio contexto aqui de Timóteo, Paulo havia dito, antes dele dizer, olha, prega a palavra a tempo e fora de tempo, ele já tinha dito no verso 14 do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, está o tempo todo apontando para a bênção que ele tem de estar firmado na sã doutrina. O tempo todo é esta a exortação. Por exemplo, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo instrui Timóteo e diz: exponha esta boa doutrina. E lá no final de toda essa exortação, ele diz: até a minha chegada, você vai meditar, olha, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. A pregação, a proclamação, ela é uma ordenança aos crentes, mas ela vem depois de conhecimento e prática, para que não seja uma proclamação vazia e sem sentido, para que não seja mera hipocrisia. Então, quando Deus comissiona Josué, dizendo: você vai fazer este povo herdar a terra que sob juramento eu dei aos pais, ele diz: então pegue e medite na palavra onde está esse juramento, e então você vai fazer prosperar o seu caminho. Conheça, Josué, esta palavra, cumpra e pregue. E tanto Josué quanto você pode fazer isso, porque Cristo Jesus dá aos seus o conhecimento de si mesmo na Escritura. Cada homem que compreendeu a palavra, desde lá da antiga aliança até os nossos dias, compreendeu porque teve os seus olhos abertos por Jesus Cristo, que ao morrer na cruz do Calvário, redimiu, concedeu um novo coração, um coração de carne que pode observar os mandamentos. Sem Jesus Cristo não há possibilidade nem de conhecimento correto, tampouco de prática, nem de uma proclamação fiel. Sem mim nada podeis fazer, foi o que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. E para isso ele envia o seu Espírito, a fim de capacitar os crentes a ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, pensando nisso, dedique tempo estudando a palavra. Quanto do seu tempo você desprende aí para conhecer a doutrina?
Não, pastor, eu venho, nem falto de domingo. Sim, mas há outros momentos em que a igreja está reunida para estudar a doutrina. Venha, se faça presente, quartas-feiras, se faça presente em cada momento que a Escritura for aberta e ensinada, porque é disso que depende o nosso conhecimento. Encha cada dia mais o seu coração da palavra, para que as suas atitudes sejam coerentes com ela. E mesmo quando você for incoerente, porque muitas vezes seremos, você vai, pelas promessas da Escritura, se colocar diante do Redentor, pedindo perdão, e confiado naquilo que Cristo fez de forma perfeita, cumprindo toda a lei de forma perfeita, a fim de que você agora pudesse viver para a glória do Senhor. Não faça da sua leitura bíblica mero exercício intelectual, mas conheça a fim de viver a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo tem para dar. Fale deste livro da lei a outros. Aponte o Cristo, o Messias de Deus, aquele que pode redimir pecadores. Mostre por meio da Escritura que há solução para o maior problema do homem, que é o pecado. E rogue ao Senhor que dê a você intrepidez necessária para não parar, para não deixar de falar do livro da lei, mas que antes disso você medite de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, a fim de ser bem sucedido nos seus caminhos. No mês em que estamos relembrando que a igreja vive pelo sola Escritura, nós não podemos fazer do lema somente algo bonito para ser estampado na camisa ou para ser colocado numa frase, num quadro e colocada em casa, mas que seja de fato vivenciado no dia a dia, a fim de que o Senhor seja honrado e exaltado na vida da igreja.